Olá pessoal, dando continuidade aqui ao nosso conteúdo da mentoria, hoje nós teremos a aula de número 3. Vamos nessa! Falaremos aqui sobre a divisão de números naturais. E o que significa dividir? Repartir igualmente, ou seja, iremos dividir algo em partes que são iguais. Por exemplo, pessoal, 10 dividido por 2. O que é que nós temos que fazer? Nós temos que pegar o 10 e dividir em duas partes que são iguais. E quanto é que vai valer cada uma dessas partes? 5. Por quê? Porque 5 mais 5 é igual a 10. Então, isso aqui é 5, pois 5 mais 5 é igual a 10. Notem que aqui nós temos duas partes iguais. Percebam também que esse 5 mais 5 a gente pode ver como sendo uma multiplicação. A gente não viu que a multiplicação era a adição de parcelas iguais? Então aqui a gente pode ver como sendo 2 vezes 5, ou 5 duas vezes, né? Sendo assim, a gente pode argumentar que 10 dividido por 2 é igual a 5, pois 5 vezes 2 dá exatamente 10. O que é que a gente tira daqui, pessoal? Que a divisão se relaciona com a multiplicação. De que modo? Vejamos aqui. 2 vezes 3, nós vimos que é 6. Se vocês pegarem 6 e dividir por 2, dá o quê? Dá 3. Ou, se você pegar o 6 e dividir por 3, dá quem? Dá o 2. Então, a multiplicação e a divisão, elas se relacionam. Eu costumo dizer que uma é o inverso da outra. Uma desfaz o que a outra faz. Se você multiplica, se você quiser voltar, é só dividir. Ou, se você divide e quiser voltar, é só multiplicar. Então, uma se relaciona com a outra, assim como a adição se relaciona com a subtração. Beleza? Então, aqui foi só alguns comentários a respeito da divisão. Agora nós vamos falar sobre o algoritmo da divisão, que é uma forma de fazer divisões no geral. E como é que funciona esse algoritmo da divisão? Vamos pegar um exemplo. Imagine que a gente queira dividir aí 40 por 5. Então, como é que nós vamos fazer? Basta a gente fazer aquela armação, né? Assim. E aqui é o nosso algoritmo da divisão. Como é que ele vai funcionar? Ele vai funcionar da seguinte forma. Nós deveremos pensar, né, em valores, de modo que quando eu multiplique por 5, dê exatamente o 40. Pode dar o 40 ou chegar próximo. Nesse caso aqui, se vocês lembram da tabuada, que nesse caso é extremamente importante, 5 vezes 8 dá 40. Então, será o 8. Nós colocamos o 8 aqui. Como 5 vezes 8 dá 40, então ele vem aqui menos 40. E essa continha dá 0. Pessoal, isso tudo aqui a gente diz que é o algoritmo da divisão. O 5, a gente chama ele de divisor. O divisor é aquele valor por quem será dividido. Vou colocar aqui por quem. O 8 a gente chama de quociente. Quociente é exatamente aquele valor
que você multiplica pelo divisor e dá o 40, que a gente chama aqui de dividendo. O dividendo é quem será dividido? O 40 que está sendo dividido, né? E o zero aqui a gente chama de resto. Agora, como é que a gente pode relacionar dividendo, divisor, quociente e resto? Da seguinte forma, pessoal. Eles têm uma relação. Perceba que eu posso escrever o meu dividendo, que é o 40, como sendo 5 vezes 8, que é o meu quociente, mais 0. Ou seja, a relação entre eles é que o dividendo é sempre igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Então, quando a gente quer pegar um número e dividir por outro, a gente sempre está em busca de um quociente e um resto, de modo que isso aqui seja satisfeito, beleza? Outra coisa que eu quero também dizer para vocês é o seguinte, em relação a esse resto. Se esse resto aqui, pessoal, for igual a zero e se esse resto aqui for diferente de zero. Olhe, quando ele é igual a zero, a gente diz que a divisão é exata. Ou seja, você conseguiu realmente pegar um número e dividir em uma certa quantidade de partes iguais e não sobrou nada. Agora, se ele der diferente de zero, a divisão é não exata. Ou seja, você dividiu, porém sobrou alguém. Você conseguiu uma certa quantidade de partes iguais, mas teve sobra. Certo? Agora eu vou colocar dois exemplos para a gente trabalhar um pouquinho esses conceitos. 60 dividido por 5. E um outro exemplo aqui eu vou colocar 63 dividido por 2. Olha, vamos lá para o algoritmo. 60 dividido por 5. Então vamos lá. O que é que a gente tem que fazer aqui? A gente sempre começa pelo 6. A gente olha, o 6 dá para dividir por 5? Dá. Então nesse caso a gente pensa em um número que quando multiplicado por 5 dê 6 ou chegue próximo. Então vamos lá. Vai por 1, porque dá 5. 6 a gente não tem como. Então vem aqui, menos 5. 6 menos 5 dá 1, né? Aí agora o que é que a gente faz? Baixa esse 0, formando 10 aqui. E continua a dividir. 10 dividido por 5 dá 2. Por quê? Porque 2 vezes 5 dá 10. Deu o resto 0. Então essa divisão é o quê? Exata. Beleza? Então nós temos aqui, vocês podem ver que o nosso dividendo, que é o 60, ele é exatamente igual a 5, que é o divisor, vezes o quociente, que é 12, mais 0. Pode fazer as continhas, que realmente vai dar isso. 2 vezes 5, 10, vai a 1. 5 vezes 1, 5 com 1, 6. Certo? Agora vamos fazer essa daqui de baixo. 63 dividido por 2. Novamente, começamos pelo 6. 6 dá para dividir por 2? Sim. Sempre que for maior, pode. Aí a gente pensa em um número que, vezes 2, dê 6 ou chegue perto. E nesse caso vai ser 3, porque 3 vezes 2 dá 6. Então aqui vem menos 6. Agora a gente baixa o 3. E nesse caso a gente pensa em um número que vezes 2 dá 3 ou chegue próximo. Então só vai por 1. Vem menos 2 e resta 1. Terminamos a nossa divisão. E nesse caso aqui, pessoal, a divisão foi o quê? Não exata. Por quê? Porque o nosso resto foi diferente de 0. Sendo assim, o que é que a gente tira daqui?
A gente tira aqui 63, é a mesma coisa que 2 vezes 31, mais 1. Ou seja, nós conseguimos duas partes iguais a 31, mas teve resto, sobrou uma unidade, né? Então, por isso que a divisão aí é não exata. Percebam que nós estamos aqui trabalhando com números naturais, então eu não posso continuar essas divisões, certo? Aqui a gente não vai poder, só quando nós estivermos estudando os números decimais. Mas aqui não, aqui a gente para nessa situação. Agora eu vou colocar mais um exemplo. 4.761 dividido por 23. Vamos ver aqui no algoritmo da divisão. Pessoal, aí a gente vai. 4. Dá para dividir por 23? Não dá, ele é menor. Nesse caso, a gente desiste dele e focamos no 47. 47 dá para dividir? Dá. Por quê? Porque já passou. Se já passou do 23, então é porque dá para dividir. Aí a gente vai na tabuada do 23 em busca de um valor que dê 47 ou chegue próximo. Veja que vai por 2. Então, colocamos 2 aqui. 2 vezes 23 dá 46. Então, aqui, olha, sobra 1, 0. Baixamos o 6. Só que perceba que 16 não dá para dividir por 23. Só que veja que nós ainda temos um 1 para baixar. Nesse tipo de situação, pessoal, quando não dá para dividir e você ainda tem alguém para baixar, a gente faz o quê? Pede uma permissão, que é o quê? Colocar um 0 no quociente, que é como se fosse pedindo permissão para baixar outro número, porque aquele que está lá embaixo não deu para dividir. Então agora a gente vem e baixa um 1, 161. E aí vocês vão em busca na tabuada, com a tática de conta de vocês. 3 vezes 7 é 21. 2 vezes 7, 14, com 2, 16. Então, vocês também têm que ter esse traquejo, né, de pensar nos finais. Como o 161 tem final 1, o único número que a gente multiplica por 3, né, que tem final 1, pensando de 0 a 10, né, é o 7. Então, vocês poderiam arriscar. Então, aqui dá 7 menos 161. E aqui nós temos a nossa divisão. E é uma divisão exata. Então, lembre-se, quando vocês não conseguem dividir e tem ainda alguém para baixar, coloca um 0 no quociente para poder baixar o que está em cima e continue a divisão. Beleza? Agora, eu quero falar algumas observações para vocês. A primeira delas é o seguinte: 0 dividido por 5. Quanto é que dá isso, pessoal? Olha, se você não tem nada e você quer dividir com 5 pessoas, então cada uma delas vai receber o quê? Vocês vão dividir? Vão. Mas cada uma delas vão receber o quê? Nada. Você não tem nada. Então cada uma vai receber nada. Então nesse caso é 0. Ou seja, 0 pode ser dividido por qualquer número. E o resultado vai ser sempre o quê? 0. Lembre-se, 0 pode ser dividido. Uma outra forma de pensar aqui é que 0 dividido por 5 dá 0. Por quê? Porque 0 vezes 5 dá 0. Né? Pensando no inverso, porque 0 vezes 5 dá o quê? Dá 0. Beleza? Vamos para a segunda observação. Eu posso pegar um número e dividir por 0? E aí? Quanto é que dá isso? Quanto é que teria que ser a minha interrogação? Olha, pensando na ideia do inverso,
A interrogação teria que ser um número, de modo que quando você multiplicasse por 0, teria que dar quanto? 5, né? Ou seja, quando a gente pegasse o resultado e multiplicasse pelo divisor, que é o 0, teria que dar o dividendo, que é 5. Só que veja, 0 vezes qualquer coisa é sempre quanto? É 0. E eu posso dizer que 0 é igual a 5? Jamais. 0 é diferente de 5. Sendo assim, pessoal, essa divisão não existe. E aí a gente diz que ela é indeterminada. Ou seja, a gente não pode dividir por 0, pensando nessa ideia, certo? E ela é indeterminada porque a gente não consegue dividir. Vamos para a observação 3. Pessoal, quando a gente pega 10 divide por 5, isso aqui dá 2, não é isso? A gente também pode ter uma interpretação da seguinte maneira, que o número 2 cabe quantas vezes dentro do 10? 5 vezes. Então, a gente pode também ter essa interpretação. Ou seja, o resultado da minha divisão, que deu exata, né? Dá a quantidade de vezes em que foi repartido dentro do dividendo, que nesse caso é o 10. Ou seja, 10 dividido por 5 dá 2, porque o 2 dentro do 10, né, cabe 5 vezes. Certo? A quarta observação é o seguinte. Se vocês têm 2.000 e quer dividir por 150, aí vocês vão lá, vão no algoritmo, né? Isso aqui vai ficar 2.150. E aí o que é que vocês podem fazer para minimizar isso? Se o seu número sempre está finalizando com 0, então você pode cortar um aqui e um aqui, se tornando 200 dividido por 15. Pessoal, isso não altera a divisão. Porém, vocês têm que cortar a mesma quantidade de zeros do dividendo e no divisor. E tem que ser sempre no final do número. Por exemplo, se fosse 205 dividido por 10, vocês iriam cortar assim? Jamais. Isso aqui não pode. Tem que estar sempre no final do número. Beleza? Agora, a quinta e última observação. Essa quinta, pessoal, eu vou dizer que é a observação da ADM e TEC. Por quê? Porque as questões gostam muito de trabalhar com isso. Olhe, a banca costuma perguntar, né? Se tal valor for repartido em não sei quantas partes, se esse resultado vai ser superior ou inferior a algum outro valor. Então, eu poderia fazer a seguinte pergunta. Se repartirmos 13 em duas partes, iguais, poderíamos dizer que o resultado é maior que 6. Vamos lá, vamos fazer a continha, né? Olhe, 13 dividido por 2, isso aqui vai dar 6. Por quê? Porque 6 vezes 2 dá 12. E aqui resta 1. A gente poderia continuar a divisão se estivéssemos estudando os números decimais, sim, porque aí nós teríamos todas as regrinhas. Mas aqui nesse contexto eu não vou fazer isso, porque nós estamos estudando apenas os números naturais.
Ah, então a gente não pode continuar? Pode sim, pode. Mas aqui a gente já pode também tirar uma conclusão. Veja só, se a gente pegou 13 e dividiu por 2, deu 6, porém restou 1. O resto deu diferente de 0. Então o que é que eu posso afirmar sobre o resultado da divisão? É igual a 6? Não. Só seria igual a 6 se o resto fosse o quê? Igual a 0, porque a divisão ia ser exata e ia dar exatamente 6. É menor que 6? Não. Por quê? Porque tem resto ainda. Tem resto diferente de 0. Nesse caso, pessoal, realmente o resultado é maior que 6, certo? É maior que 6 porque, pois, o resto foi diferente de 0. Então é aquela coisa. Vocês já poderiam concluir a questão sem precisar continuar, porque ali ia dar um número decimal e tudo mais, né? Mas veja, se o resto for igual a 0, então o resultado é igual. Ou seja, igual ao quociente, né? Igual ao quociente que está aqui, que nesse caso é o 6. Agora, se for diferente de 0, o resultado é maior que o quociente. Beleza? Ou seja, nesse caso, o resultado da divisão é maior que 6. Então, a questão aqui está correta. Realmente é maior. E aí a gente pode concluir isso sem precisar continuar a divisão e já ganharemos tempo para avançar em outras questões. E também, por mais que eles tivessem colocado aqui, é maior que, por exemplo, se eu mudasse, se eu colocasse assim, é maior que 8 e menor que 10. Aí vocês teriam que ter também essa noção. Olha, o quociente deu 6. Se sobrou o resto, então é porque vai ser 6, alguém. Não é isso? Então esse número só pode estar entre 6 e 7. Ou seja, é menor que 8. E aí a questão estaria errada. Certo? Vocês também têm que ter essa noçãozinha. Eu estou limitado por quê? Porque nós estamos trabalhando apenas com os números naturais. Quando a gente chegar nos números decimais, aí sim a gente vai poder, né, utilizar tudo que for de artifício na questão da divisão. Inclusive, eu vou mostrar para vocês todas as regrinhas de divisão, todos os truques que vai ajudar vocês aí a detonar todas as questões de divisão, beleza? Agora eu vou falar de potenciação e radiciação para concluir essa aula rapidamente. Potenciação de números naturais. Aqui, pessoal, nós veremos o que é uma potência. E nós temos um exemplo para entender facilmente. Isso aqui, pessoal, é uma potência. O número 3, a gente chama ele de expoente. O número 2, a gente chama ele de base. Base da potência, expoente da potência. E como é que a gente lê essa potência? Como é que a gente fala por extenso? Falamos 2 elevado, pois está em cima, né? A 3. Beleza? Então aí é uma potência cuja base é 2, o expoente é 3, e a gente diz que é a potência 2 elevado a 3, porque o 3 está em cima, né? Porque o 3 está em cima. E como é que nós calculamos? 2 elevado a 3. É só vocês olharem para o expoente. O expoente não é 3? Então o que é que ele vai fazer? Ele vai mandar você pegar a sua base e multiplicar ela vezes ela a quantidade de vezes que ele é. O expoente que manda. O expoente diz assim, olhe,
pegue a base da potência e multiplique ela vezes ela, a quantidade de vezes que eu sou. Ou seja, aqui vai ficar 2 vezes 2 vezes 2. Quantas vezes? 3 vezes. Por quê? Porque 3 é o meu expoente. Então, aqui ficaria 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Um outro exemplo. 5 elevado a 4. Aqui, nós temos que pegar o 5 e multiplicar ele vezes ele 4 vezes, porque o meu expoente é 4. Então, aqui ficaria 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. 4 vezes. 5 vezes 5 dá 25, vezes 5, 125, e vezes 5, 625. Beleza? Então, essa é a noção de potência. Por que eu estou falando sobre ela? Porque lá no edital tem números naturais, leitura e escrita, comparação e operações com números naturais. E agora, pessoal, as operações são 6. Adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação, que será a próxima propriedade que nós estudaremos aqui nessa aula para finalizarmos, certo? Então, eu só dei uma ideiazinha de potência, até porque nós utilizamos isso aí em juros compostos. E aí, mais na frente, quando a gente tiver nesse conteúdo, né, nos próximos módulos, já teremos essa noção de saber o que fazer quando a gente vê uma potência, né? Basta pegar a base e multiplicar ela vezes ela, a quantidade de vezes que o expoente manda. Beleza? Vamos agora para a radiciação. Então, aqui agora nós temos a radiciação de números naturais. E o que é que nós vamos estudar aqui? Raiz quadrada. Por exemplo, qual é a raiz quadrada de 25? Porém, antes da gente dar essa resposta, vamos entender os elementos que compõem uma raiz. Olhe, o número que está aqui dentro da raiz, a gente chama ele de radicando. Aqui, pessoal, existe o número 2. A gente disse que ele é o índice da raiz. É ele que define o tipo de raiz, que nesse caso é raiz quadrada. E o resultado aqui, pessoal, que eu vou colocar uma interrogação, a gente diz que é a raiz. Certo? E como é que nós calculamos? Quem seria essa raiz quadrada de 25? Olhem, tanto faz a gente colocar o 2 ou deixar 100. Aqui, ó. Todas as vezes que vocês observarem uma raiz e não tiver o índice escrito claramente, visível, é porque essa raiz é quadrada. E só pelo fato dela ser quadrada, como é que a gente calcula? Pessoal, se eu quero saber quem é a raiz quadrada de 25, eu tenho que pensar em um número, de modo que ele vezes ele próprio dê o 25. E nesse caso é 5, pois ele vezes ele próprio dá o 25, ou seja, o valor que está aqui dentro da raiz, o radicando. Certo? Então, a ideia de raiz quadrada é essa. Mais um exemplo. Raiz quadrada de 4. Eu tenho que pensar em um número, sempre vai ser um número só. Então, eu tenho que pensar em um número de modo que ele vezes ele próprio dê 4. E nesse caso aqui é o número 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 dá exatamente o número 4, que é quem está lá dentro da raiz. Pessoal, a ADM-Tec ela vem cobrando apenas raiz quadrada. Mas, né, é bom também a gente comentar
sobre outros tipos de raiz, porque vai que venham novidades por aí nos novos editais, né? Veja que os editais estão mudando. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a única coisa que pode mudar em relação a esse contexto de raiz quadrada é vir uma raiz desse tipo aqui, olha. Raiz cúbica de 8, raiz quarta de 16, raiz quinta de 32. Eu vou mudar, eu vou colocar aqui raiz cúbica de 27. Pessoal, como eu falei para vocês, o índice da raiz é quem define o tipo da raiz. Por isso que nós temos aqui uma raiz cúbica, porque tem índice 3, uma raiz quarta, porque tem índice 4, e a raiz quinta, porque tem o índice 5. E é ele quem diz para a gente o valor da nossa raiz. Olhem, nessa raiz cúbica aqui de 27, a gente tem que pensar agora em um número de modo que ele vezes ele 3 vezes dê 27. Por isso que eu digo que o índice é ele que dá a natureza da raiz. Porque é ele que vai definir quantas vezes a gente vai ter que pegar o número que nós escolhemos, multiplicar ele vezes ele essa quantidade para dar o valor que está dentro da raiz. Nesse caso aqui, olha, é 3. Por quê? Porque 3 vezes 3 vezes 3, quantas vezes? 3 vezes dá 27. Pode conferir. E esse 3 ele está de acordo com o quê? Com o índice. Se vocês perceberem, aqui é 2. Por quê? Pois 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes, dá o 16. E aqui também é 2. Pois 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes agora, porque o índice é 5, dá 32. Então veja que há uma relação entre a raiz e a potência, né? Porque aqui a gente pode escrever como 3 elevado a 3. Aqui a gente pode escrever como sendo 2 elevado a 4 e aqui 2 elevado a 5, né? Então há uma relação aí entre potência e raiz. Então veja, a ADM-TEC cobra apenas raiz quadrada. Até então eu só vi ela cobrando raiz quadrada, né? De todas as provas que eu analisei, eu só vi raiz quadrada. Mas pode ter surpresa. Então, esse comentário aqui sobre essas raízes, né? Tem raiz sexta, raiz sétima, raiz oitava. Mas a ideia que vocês têm que ter em mente é o seguinte. Olhe, o índice é 4, então qual é o número que ele vezes ele 4 vezes dê o número que está lá dentro da raiz? É essa noção de raiz que vocês têm que ter para poder calcular, certo? Com esse conteúdo aqui, a gente finaliza a aula. Eu só quero falar um pouquinho aqui sobre mais umas coisas, que é o seguinte, pessoal. Olhe, a adição sempre se relaciona com a subtração. A multiplicação sempre se relaciona com a divisão. E a potência sempre se relaciona com quem? Com a raiz, certo? Uma outra coisa que eu quero falar para vocês é que eu posso ver a multiplicação como sendo só um pontinho e posso ver a divisão como sendo 2 pontinhos. Ou seja, eu posso escrever 2 vezes 3 ou 2 vezes 3. E posso escrever 4 dividido por 2 ou 4 dividido por 2. Certo? São essas observações que eu quero deixar aí para vocês. Então, por hoje nós encerramos a aula 3. Bons estudos e até a próxima aula.